Crash. O copo de água na minha mão caiu ao chão, desfazendo-se em pedaços enquanto a música parava abruptamente. Só porque lembrei ao meu neto um mínimo de educação, a minha nora apontou diretamente para minha cara e gritou em frente a centenas de convidados. Que direito tem a senhora de me educar, velha salóia e sustentada? Ponha-se daqui para fora e não volte nunca mais. Com o coração partido, virei-me à procura da ajuda do Tiago, o filho que eu tinha parido das minhas entranhas, mas ele, com frieza, deu-me outra facada mortal. Mãe, vai-te embora. Para dizer a verdade, esta família seria muito mais feliz sem ti. As risadas zombeteiras ressoaram por toda a parte. Fiquei sozinha no meio da multidão, despojada de toda a minha dignidade na mesma casa que tinha sacrificado a minha vida para comprar. Mas não me ajoelhei a suplicar. Esbocei um sorriso arrepiante. Queriam que eu me fosse embora? De acordo. Mas antes de ir, mostrar-lhes-ia a sentença que pagariam pela sua arrogância. Olá, sou a dona Margarida Silva, 62 anos. Hoje deveria ter sido o dia em que me sentaria no lugar de honra, a ver o meu neto soprar as velas. Mas, na realidade, estava de pé, escondida no canto mais escuro da festa, com um avental encharcado, a lavar pratos e a recolher lixo em silêncio para a luxuosa festa de anos do meu neto. De repente, senti um forte golpe na anca. Era o Gonçalo, o meu neto. Estava a brincar à apanhada com os amigos e chocou contra mim. O forte empurrão fez-me perder o equilíbrio e o meu ombro bateu contra uma cadeira. Mas o Gonçalo não parou para perguntar se eu estava bem. Até me fuzilou com o olhar antes de continuar a rir e a brincar com os amigos, como se tivesse acabado de chocar contra um móvel velho. Logo a seguir, parou de repente, ofegante, e gritou-me sem olhar para minha cara. Avó, traz-me água, rápido, tenho sede. Fiquei gelada. Nem um por favor, nem um avó carinhoso, apenas uma ordem seca. Olhei para minha nora. A Inês estava a falar com uns vizinhos, mas tinha ouvido tudo. Esperei que ela corrigisse o filho, que lhe dissesse que não era assim que se falava com a avó. Mas a Inês apenas me lançou um olhar rápido e depois agiu como se nada tivesse acontecido. Aproximei-me da mesa das bebidas. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto levava o copo recém-servido aos meninos. Ao aproximar-me, o meu pé tropeçou no rebordo do tapete, cambaleei, e a água salpicou, molhando um pouco a t-shirt de um dos amigos do Gonçalo. Foram só umas gotas, mas os meninos ficaram em silêncio por um segundo e depois desataram a gargalhada. Um deles apontou para mim e disse: Ei, Gonçalo, a tua família contratou uma empregada muito velha, não? Olha que desajeitada, que riso! O riso das crianças foi como uma bofetada. Senti a minha cara arder. O Gonçalo riu-se com eles. O meu próprio neto estava a gozar comigo. A Inês aproximou-se apressadamente, não para ver como eu estava, mas para ver se o tapete se tinha manchado. Arrancou-me o copo vazio da mão. Dona Margarida, afaste-se. É uma velha inútil, nem sequer consegue servir um copo de água em condições. Não disse nada. Baixei-me com dificuldade e comecei a limpar o chão com os guardanapos de papel. Suportei tudo só porque queria que a festa decorresse em paz, mas a tempestade mal estava a começar. Uns minutos depois, um senhor mais velho, um amigo da família que eu não conhecia bem, aproximou-se para cumprimentar o Gonçalo. Sorriu amavelmente e fez ao menino uma simples pergunta: Parabéns, campeão. Quantos anos fazes hoje? O Gonçalo nem sequer tirou os olhos do telemóvel. Mastigava a pastilha elástica ruidosamente e respondeu de má vontade: 10. O homem sentiu-se um pouco desconcertado pela falta de educação. Eu estava de pé mesmo ali ao lado, a recolher uns copos vazios. Não me consegui conter mais. Como avó, devia ensinar o que os pais não ensinavam. Deixei o tabuleiro na mesa e toquei suavemente no ombro do meu neto. Gonçalo, filho, não se responde assim a um adulto. Dize 10 anos, senhor, e olha-se nos olhos quando te falam. Devias pedir desculpa. Depois levantei a vista e procurei os olhos da Inês, que se estava a servir de mais sumo. Falei com um tom suave, mas firme, esperando que ela entendesse que isto era para o bem da criança. Inês, filha, devias ensinar o Gonçalo a ser respeitosador. Se não o corrigires desde pequeno, vai crescer para ser um mal educado e ninguém vai gostar dele. Não consegui terminar a frase. A Inês bateu com o copo na mesa. O som seco fez com que a música parecesse parar. Todos os convidados viraram-se para nos olhar. A Inês caminhou na minha direção com o rosto vermelho de ira e apontou-me com um dedo de unha comprida e perfeitamente pintada de vermelho. Quem pensa que é? O seu grito ressoou por todo o pátio. Quem lhe deu permissão para educar o meu filho na minha casa? A senhora não é ninguém para me dizer como criar o Gonçalo.
Olhe para si, não passa de uma velha antiquada que cheira a mercado. Tentei falar Inês, por favor, mas ela não me deixou. Deu mais um passo na minha direção, encurralando-me contra a mesa das prendas. Cale-se. Que direito tem de falar sobre como educo meu filho? Estou farta de a ter aqui a empatar e a fazer-se de vítima. Não passa de uma parasita, uma vergonha. A Inês respirou fundo e pronunciou as palavras que mudaram tudo para sempre. Ponha-se daqui para fora e não volte nunca mais. Fora da minha casa. Agora mesmo. O silêncio que se seguiu foi terrível. Os meus ouvidos zumbiam. Olhei à minha volta. Vi as caras dos vizinhos, vi os amigos do meu filho. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados. Outros, os mais cruéis, soltaram risinhos nervosos, como se estivessem a ver uma telenovela ao vivo. Ninguém se mexeu. Ninguém disse Inês, acalma-te, é a tua sogra. Fiquei ali, com o meu avental sujo, a sentir o meu coração a partir-se em mil pedaços à frente de todos. O grito da Inês ficou suspenso no ar como uma nuvem tóxica. Ninguém se atrevia a respirar. Os meus olhos procuraram desesperadamente pelo Tiago. Era o meu filho, o menino que eu tinha trazido no ventre e criado quando não tínhamos nada. Esperei que desse um passo em frente, que dissesse à esposa Inês, respeita a minha mãe. Mas o Tiago não se mexeu. Olhei fixamente para ele e lembrei-me do que tinha acontecido apenas uma hora antes. Passei por ele a carregar uma travessa terrivelmente pesada de carne grelhada. Os meus braços tremiam com o esforço. Ele estava ali, a rir com os amigos, com uma cerveja importada na mão. Ele viu-me. Eu sei que ele me viu, mas virou-se e continuou a falar de futebol, a fingir que a velha suada que servia a comida não era a mulher que lhe tinha dado a vida. Tinha me negado à frente dos amigos para não passar vergonha. Agora, com todos os olhares da festa postos em nós, o Tiago caminhou lentamente na minha direção. Não olhava para minha cara. Tinha os olhos fixos nos seus sapatos de marca, uns sapatos que certamente tinha comprado com o dinheiro que deveria ter usado para pagar a prestação da casa. Coçou a cabeça, incomodado, não estava preocupado com a minha dor, estava preocupado com o que os vizinhos diriam. Aproximou-se o suficiente para que só eu pudesse ouvi-lo e pronunciou palavras que doeram mais do que qualquer insulto da minha nora. Mãe, já chega, por favor. A Inês está alterada e tu só estás a armar um escândalo. Senti um frio glacial no peito. Olhei para ele incrédula. Eu estou a armar um escândalo? Tiago, não. O teu filho trata-me como lixo e a tua mulher está a expulsar-me da casa que eu ajudei a comprar. O Tiago suspirou, exasperado, como se estivesse a lidar com uma criança a fazer uma birra. Não teve a coragem de me olhar nos olhos. Ai, mãe, não comeces com os teus dramas, fazes-te sempre de vítima. Olha, é melhor arrumares as tuas coisas e ires-te embora por uns tempos. Deixa que os ânimos acalmem e depois logo vemos. Fez uma pausa e depois desferiu o golpe final. A facada que matou a mãe submissa que vivia em mim. A verdade, mãe, é que esta família seria muito mais feliz e tranquila se tu não estivesses aqui a chatear e a envergonhar-nos à frente dos convidados. Senti que algo se quebrava dentro de mim. Olhei para o meu filho. Já não via o menino que eu tinha cuidado, vi um homem cobarde, um homem que preferia ver a mãe humilhada a enfrentar o mau feitio da mulher. Era um pau-mandado que tinha vendido a mãe por um pouco de falsa paz. As minhas lágrimas secaram instantaneamente. Endireitei as costas, já sem sentir dor. Tirei o avental sujo e atirei-o para o chão, mesmo aos pés do Tiago. Levantei a cabeça e sorri-lhe. Foi um sorriso frio, aquele que anuncia uma tempestade. O Tiago recuou um passo, surpreendido pela minha reação. Está bem, filho. Tens toda a razão. Se tanto vos incomodo, eu vou-me embora. Fiz uma pausa para me certificar de que a Inês, que nos olhava triunfante desde a mesa, também ouvia. Mas antes de me ir embora para sempre, suponho que não se importarão que eu faça uma última coisa. Não esperei pela resposta. Virei-lhes as costas a todos. Caminhei com passo firme em direção ao corredor escuro, direto ao pequeno quarto das arrumações ao fundo da casa, onde me tinham deixado a dormir. Ali, no meu velho armário de madeira, esperava-me a verdade que eu tinha guardado durante 3 longos anos. Entrei no meu pequeno quarto e fechei a porta. O cheiro à umidade e a velho encheu-me o nariz, mas naquele momento, a minha mente viajou 30 anos atrás, enquanto as minhas mãos procuravam aquele envelope amarelo no fundo da gaveta. Vi-me a mim mesma, sentada na minha banca do mercado. Vi-me a comer um papo seco duro com um pouco de água da torneira para enganar a fome. Fiz isso durante meses, aguentando o frio e a chuva. É para quê? Para juntar cada cêntimo e comprar ao Tiago aquelas sapatilhas de marca importadas que ele tanto queria para se exibir na escola.
Lembro-me perfeitamente do dia em que lhes dei. Não tive dinheiro para um saco de prenda bonito, por isso embrulhei a caixa com papel de jornal. O Tiago agarrou no pacote e, em vez de me dar um abraço ou um simples obrigado, franziu o nariz com nojo. Olhou para mim e disse que vergonha, que por que razão eu embrulhava as coisas dele com lixo, que os amigos se iam rir se vissem aquele papel reles. Aí, devia ter percebido o que estava a criar. Aí, devia ter parado. Mas o amor de mãe, às vezes, põe-nos uma venda nos olhos. Depois chegou a Inês. Nunca esquecerei a primeira vez que o Tiago a trouxe à casa. Ela entrou a olhar para tudo com nojo, como se os meus móveis tivessem alguma doença contagiosa. Ofereci-lhe uma cadeira de plástico, as únicas que tinha para as visitas, e ela ficou de pé durante meia hora. Disse-me que o seu vestido era de um tecido muito fino, e que não se ia sentar naquilo porque podia manchar-se ou rasgar-se. Nessa tarde, enquanto eu servia a refeição, ouvia dizer ao Tiago, em voz baixa, que ele merecia algo muito melhor do que viver por cima de um mercado barulhento e cheio de gente rasca. E eu, tonta, acreditei nela. Pensei que se lhes desse tudo, eles gostariam mais de mim. O maior erro da minha vida foi quando casaram. A Inês encaprichou-se por esta casa, disse que era a casa dos seus sonhos, perfeita para criar filhos. O problema era que custava uma fortuna. Eles não tinham um tostão poupado, só dívidas de cartões de crédito. Eu tinha o meu terrenozinho na aldeia, a única herança que o meu falecido marido me deixou para a velhice. A Inês chorou lágrimas de crocodilo nessa noite na minha cozinha. Disse-me que precisava de se sentir segura, que precisava de saber que a casa era dela e do Tiago para poder formar um lar. Suplicou-me que vendesse a minha terra e pusesse as escrituras em nome dos dois. Disse que era só uma formalidade, que eu seria sempre a matriarca e que esta seria sempre a minha casa. E eu vendi o meu terreno. Dei todo o dinheiro. E assinei os papéis onde o meu nome desaparecia para que brilhasse o deles. Comprei esta casa com o suor de toda a minha vida, pensando que estava a comprar o amor e o respeito da minha família. Como eu estava enganada. Olá, meus amigos! Há alguém a ouvir esta história que também tenha vendido todo o seu patrimônio para comprar uma casa em nome dos filhos e agora tem de aguentar caras feias e humilhações para poder viver lá. Mas não pensem que sou uma velhinha ingênua que se deixa enganar facilmente. Não, senhor. Eu criei-me nos corredores do mercado, entre gritos de regateio e gente matreira, e aí aprende-se a ter unhas. Dizem que o diabo sabe mais por ser velho do que por ser diabo. E o meu instinto de comerciante gritava-me para ter cuidado. Algo na pressa desesperada da Inês por assinar as escrituras não me cheirava bem, a sua urgência não era normal. Por isso, antes de cometer a loucura de lhes entregar todo o meu patrimônio de bandeja, decidi garantir um paraquedas. Lembro-me perfeitamente dessa manhã no cartório, há 3 anos. O ar-condicionado estava tão forte que gelava os ossos, mas a Inês suava de emoção. Ela e o Tiago estavam sentados em frente à secretária de mogno do notário, vestidos com as suas melhores roupas, como se fossem receber o prêmio da lotaria. Eles só tinham olhos para a primeira página do contrato, aquela onde dizia em letras grandes e douradas proprietários. A Inês não parava de sorrir para o telemóvel, a tirar fotos e a gravar vídeos para se gabar nas redes sociais. Dizia: olhem todos, já temos a nossa mansão. Conseguimos amor, somos os donos do mundo. O Tiago ria-se com ela, a inchar o peito como um pavão, assinando folha após folha a toda velocidade, sem parar para ler uma única linha, confiante de que a mãe já tinha tratado de tudo. Estavam bêbados de vaidade. Mas o que eles não sabiam, e o que a sua soberba não lhes permitiu perguntar, é que eu tinha chegado àquele escritório meia hora antes. Eu já tinha tido uma reunião privada, à porta fechada, com o Dr. Martins. Ele é um homem bom, um homem de leis que conhece a minha história há décadas e sabe o quanto me custou ganhar cada cêntimo a vender produtos frescos e roupa no mercado. Quando lhe contei os meus planos de pôr a casa em nome do meu filho, ele tirou os óculos, olhou-me muito sério nos olhos e disse-me para não ser imprudente. Disse-me que o amor de mãe é sagrado, mas que os papéis são frios e as pessoas mudam quando veem dinheiro. Assim, juntos redigimos uma cláusula especial. Uma cláusula que ficou escondida nas últimas páginas do contrato, naquelas letras pequeninas e aborrecidas que a gente arrogante nunca se dá ao trabalho de ler, porque acham que sabem tudo. A cláusula do usufruto vitalício. Essa era a minha carta secreta, o meu salva-vidas no meio da tempestade. Estas 2 palavras, que soam complicadas, significam algo muito simples, embora o título de propriedade tenha o nome do meu filho e da minha nora, o direito de usar, desfrutar, habitar e mandar na casa é exclusivamente meu até ao dia em que eu morrer. Legalmente, eu sou a capitã desse barco. Eu sou a que decide quem entra e quem sai. Eu sou a que tem a chave mestra. E não foi só isso.
Eu também assinei como fiadora solidária do empréstimo bancário que faltava cobrir, porque, claro, o ordenado do Tiago não chegava para uma casa naquela zona residencial, e o banco nunca lhes teria largado um cêntimo sem a minha assinatura e as minhas garantias de pagamento, apoiadas pelos meus anos de poupança impecável. Quando chegou o momento da minha assinatura, senti que o tempo parava. Peguei na caneta pesada do notário. As minhas mãos não tremeram. Assinei com força, com a segurança de quem protege a sua vida. A Inês nem sequer olhou para mim, estava demasiado ocupada a escolher o filtro perfeito para a foto. O Tiago apenas me disse: assina lá, mãe, que estamos com pressa para ir festejar. Quando o Dr. Martins bateu com o selo final sobre os documentos, o barulho seco do metal contra o papel ressoou no escritório como uma martelada de sentença. Pum! Estava feito. Ele levantou a vista, procurou-me por cima do ombro da Inês e piscou-me o olho discretamente. Foi um gesto rápido, imperceptível para eles, mas para mim foi a confirmação de que não estava sozinha. Naquele momento, senti um alívio enorme, mas também uma tristeza profunda que me apertou o peito. Guardei a minha cópia do contrato neste envelope amarelo, dobrei-o com cuidado e rezei em silêncio enquanto saíamos do escritório. Pedi a Deus com todas as minhas forças para nunca ter de usar aquele papel. Olhei para as costas do meu filho, que abraçava a mulher celebrando a sua vitória, e pensei: meu filho, não quero usar isto contra ti. Só quero um teto seguro para a minha velhice. Um canto onde não seja um estorvo. Mas eles, com a sua ambição desmedida e o seu desprezo, obrigaram-me a sacar desta espada que tinha guardada na manga. E agora, a ver como me expulsam do meu próprio lar à frente de todos, a mão não me ia tremer para usar. Estes 3 anos a viver debaixo do mesmo teto que eles pareceram 3 séculos de condenação numa prisão de luxo. Eu pensei que me mudava para ser a avó babada, a matriarca que ajuda a cuidar da família, mas como eu estava enganada. Desde a primeira semana, a Inês deixou-me muito claro qual era o meu novo lugar na hierarquia da casa. Tornei-me a empregada não remunerada, tornei-me a criada que não tem direito a opinar, apenas a obedecer. A minha rotina começava antes do sol nascer. Eu levantava-me para preparar o pequeno almoço, engomar as camisas do Tiago e limpar a desarrumação da noite anterior. E, em troca do meu trabalho, recebia desprezo. A Inês proibiu-me de tocar no meu próprio neto se eu não lavasse as mãos com álcool primeiro. Dizia que as minhas mãos estavam sempre sujas, que traziam micróbios do mercado, que cheiravam a cebola e coentros. Doía-me na alma ver Gonçalo ao longe, a querer abraçá-lo, mas a ter medo de que a mãe dele me gritasse por o sujar. Lembro-me de uma tarde em particular que me ficou gravada a fogo na memória. A Inês tinha um encontro com as amigas do ginásio na sala. Estavam a beber café e a comer bolachas finas. Eu estava a passar a esfregona no corredor, a suar em bica, porque me tinham mandado limpar todas as janelas nessa manhã. Passei perto delas para ir à cozinha e ouvi a Inês a rir-se. Ai, meninas, não sabem o quão bom é ter ajuda em casa. A minha sogra vive aqui como uma rainha, passa a vida de férias. Não faz nada o dia todo, só come e dorme. Temo-la muito mimada. Parei de repente. Senti que o sangue me fervia nas veias. Apertei o cabo da esfregona com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Quis entrar na sala e gritar-lhe que era uma mentirosa. Quis mostrar-lhe as minhas mãos gretadas da lixívia e as minhas costas doridas. Mas não o fiz. Engoli a raiva, como sempre, e continuei a passar o chão em silêncio, deixando que as minhas lágrimas se misturassem com a água suja do balde. Mas a humilhação não foi o pior. O mais grave, o que realmente pôs em perigo o nosso teto, foi a irresponsabilidade do meu filho e da sua mulher. No princípio, pagavam a prestação do banco a horas, mas depois acharam que era fácil. Começaram a gastar o dinheiro como se fossem milionários. Compraram um Jeep topo de gama. Foram de férias para o Algarve, renovaram os móveis que ainda estavam novos. A Inês chegava todas as semanas com sacos de roupa de marca, e o Tiago estreava relógios caros. Quando eu lhes perguntava pelos pagamentos da casa, o Tiago chateava-se, dizia-me para não ser intrometida, que eles tinham tudo sob controle, que o banco podia esperar. Mas o banco não espera. O banco não perdoa. Há 1 ano, encontrei a verdade no caixote do lixo da cozinha. O Tiago tinha tirado fora um envelope sem o abrir, pensando que eu não daria por nada. Tirei-o, limpei as cascas de batata que tinha em cima e abri-o. Era uma carta do banco. As letras eram vermelhas e urgentes aviso de penhora. Dizia que tinham 6 meses de atraso e que, se a dívida não fosse liquidada de imediato, iniciariam um processo para nos tirarem a casa. Senti que o mundo me caía em cima. A minha casa. O patrimônio pelo qual vendi a minha terra. Tudo estava prestes a perder-se pelos caprichos e pela vaidade deles.
Nessa noite não dormi. Pensei em confrontá-los, mas sabia que apenas me gritariam e me chamariam louca. Sabia que não tinham o dinheiro, que o tinham gasto todo em aparências. Por isso, tomei uma decisão. Na manhã seguinte, fui ao mercado. Levantei as minhas poupanças de toda a vida, o dinheiro que guardava debaixo do colchão, os lucros das minhas poupanças rigorosas e das minhas vendas diárias. Juntei cada euro, cada moeda, fui ao banco sozinha e a funcionária olhou para mim de lado quando tirei os maços de notas amarrotadas e com cheiro a comida. Mas aceitou o pagamento. Paguei a dívida em atraso. E não só isso. Mês após mês, durante este último ano, tenho ido religiosamente ao banco depositar a mensalidade que o meu filho deixou de pagar para comprar os seus luxos. O Tiago e a Inês vivem tranquilos, a dormir a sono solto, a achar que são muito espertos e que o banco se esqueceu de lhes cobrar. Acham que são os donos do mundo. O que não sabem é que cada tijolo desta casa, cada parede que os protege do frio, continua a ser minha. Não sabem que eu guardei cada um destes comprovativos de pagamento. Tenho aqui, neste envelope amarelo, a prova de que sou eu quem sustenta este teto. Tenho os recibos originais com a minha assinatura, com a data e a hora. Eles acham que eu sou a empregada que não vale nada, mas, na realidade, sou a única razão pela qual eles ainda têm um lugar onde cair mortos. E hoje, finalmente, vão descobrir quem é que manda realmente aqui. Talvez se perguntem por que razão escolhi precisamente o dia de hoje, a festa do meu neto, para trazer estes papéis à luz do dia. A verdade é que não foi uma decisão impulsiva, não foi apenas pelo grito da Inês ou pela cobardia do Tiago há uns minutos. A verdadeira razão, aquela que me fez abrir aquela gaveta com mãos trêmulas, aconteceu há apenas uma semana, e é a razão pela qual sei que se não me defender hoje, amanhã será demasiado tarde. Foi na terça-feira passada à noite. Eu já me tinha retirado para o meu quarto depois de lavar a louça do jantar, mas tive sede e saí, em pontinhas dos pés, até a cozinha para ir buscar um copo de água. A porta do quarto principal estava entreaberta. Ouvi a voz da Inês. Não estava a gritar. Estava a falar com aquele tom frio e calculista que usa quando planeia as suas compras. Parei no corredor, encostada à parede, a suster a respiração. Tiago, já não cabemos. Preciso daquele quarto de trás. A minha roupa de inverno está a estragar-se nas caixas e preciso de espaço para os meus casacos e sapatos novos. Ouvi o meu filho suspirar. Mas amor, esse é o quarto da minha mãe. Onde é que a vamos meter? Ela não pode dormir no sofá. A resposta da Inês gelou-me o sangue mais do que o chão frio debaixo dos meus pés descalços. Pois arranja-lhe um lugar, Tiago. Já estou farta. A casa já cheira a velho, cheira aquela pomada barata que ela esfrega nos joelhos. Mete-me nojo. Além disso, vai ser o aniversário do Gonçalo e eu quero que a casa esteja perfeita, sem as tralhas dela empatar. Houve um silêncio. Esperei que o Tiago a calasse. Esperei que lhe dissesse que a sua mãe não era um móvel velho que se atira fora quando estorva, mas apenas ouvi a sua voz fraca, quase num sussurro. Está bem, mas não temos dinheiro para lhe pagar um apartamento. A Inês soltou um risinho cruel. Não sejas parvo, não lhe vamos pagar nada. Há um lar público ali nos arredores, daqueles da segurança social. É de graça ou muito barato. Afinal de contas, ela já não percebe muito das coisas. Estará bem ali, com outros velhinhos. Na segunda-feira, a seguir à festa, levamo-la. Dizemos-lhe que é um passeio e deixamo-la lá. Senti que as pernas me falhavam. Tive de me agarrar ao batente da porta para não cair. Queriam deitar-me fora. Queriam descartar-me para um lar de caridade, longe da minha família, só para usarem o meu quarto como armário para os sapatos da minha nora. E o meu filho, o meu Tiago, não disse que não. Nessa noite, não dormi. Chorei em silêncio, a morder a almofada para que não me ouvissem. Mas com o amanhecer, o medo transformou-se noutra coisa, transformou-se numa fúria fria e dura. Percebi que a bondade não serve de nada com lobos. Percebi que se eu não me desse o respeito, eles tirar-me-iam tudo, até a dignidade. De volta ao presente. Na penumbra do meu pequeno quarto, olhei para a foto do meu falecido marido que tenho na mesa de cabeceira. Ele sorria-me daquela moldura de prata, jovem e forte. Passei o dedo pelo vidro e falei-lhe em voz baixa, com a garganta apertada, mas firme. Velho, perdoa-me pelo que vou fazer. Sei que tu querias que eu cuidasse do nosso filho, mas falta-lhe caráter e sobra-lhe ingratidão. Hoje vou ter de lhe dar a lição que não lhe demos em menino. Hoje vou ter de ser o pai e a mãe ao mesmo tempo. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Já não havia espaço para tristeza. Peguei no envelope amarelo. Pesava. Pesava não pelos papéis, mas pela história de sacrifício que carregava lá dentro.
Alisei o cabelo ao espelho, sacudi o pó imaginário da minha roupa simples e abri a porta. O corredor parecia mais longo do que nunca. Ao fundo, no jardim, a música tinha se apagado por completo. Só se ouvia o murmúrio nervoso dos convidados. Os meus passos ressoavam no chão de tijoleira. Tac, tac, tac. Caminhei com a cabeça erguida, como não o fazia há anos. Já não caminhava a empregada, caminhava a dona. Ao sair para o pátio, senti todos os olhares cravarem-se em mim. Vi as minhas vizinhas a cochichar. Vi os amigos do Tiago com os copos a meio. Vi o Gonçalo, o meu neto, escondido atrás das pernas da mãe, a olhar para mim com medo. E vi a Inês e o Tiago, parados junto à mesa do bolo, a olhar para mim com impaciência para ver se eu já me ia embora. A Inês revirou os olhos quando me viu regressar e cruzou os braços. Ai, por fim, já te vais. Espero que não te esqueças de nada, porque não te vou abrir a porta se voltares. Não lhe respondi. Não lhe dei o gosto de ver a minha raiva. Caminhei direto para eles. Passei de largo pelo Tiago, que nem sequer se atreveu a levantar os olhos do chão. Cheguei até a mesa principal, aquela mesa decorada com toalhas de linho e talheres de prata que eu tinha polido no dia anterior. Com um movimento suave, mas decidido, deixei cair o envelope amarelo sobre a mesa. Aterrou mesmo ao lado do bolo de 3 andares. Aquele bolo ridiculamente caro que compraram com o dinheiro que deviam ao banco. O contraste era evidente, o luxo falso contra a verdade crua. O envelope fez um som seco ao chocar contra a madeira. Um som pequeno, mas que pareceu um tiro no meio daquele silêncio. Todos ficaram a olhar para o papel. Levantei a vista e olhei a Inês nos olhos, depois olhei para o Tiago. A minha voz saiu clara, forte, sem tremer 1 milímetro. Olá! Vocês querem que eu me vá embora? Está bem. Entendo perfeitamente. Mas antes de eu passar aquela porta para sempre, acho que devemos esclarecer um pequeno detalhe. Vamos falar sobre quem é a pessoa que, na verdade, tem de sair desta casa hoje mesmo. A Inês olhou para o envelope amarelo na mesa como se fosse um inseto nojento que acabasse de aterrar no seu bolo perfeito. Pegou nele com a ponta dos dedos, com aquela expressão de nojo que eu já conhecia tão bem, e tirou os papéis bruscamente. Eu fiquei quieta, à espera de ver como lhe desaparecia o sorriso de escárnio ao dar conta da verdade. Esperava ver a cara dela empalidecer ao ler os valores, as datas e a minha assinatura em cada um daqueles recibos bancários. Mas a Inês não leu, ou melhor, leu o que quis ler. Os seus olhos percorreram rapidamente os números e ela soltou uma gargalhada estridente. Um riso falso e agudo que fez com que vários convidados se virassem para ela com curiosidade. A Inês levantou os recibos no ar, a agitá-los como se fossem bandeiras, e dirigiu-se às amigas, aos vizinhos, a toda a gente menos a mim. Olhem para isto, por favor. É que não consigo acreditar. A sério, o cinismo desta senhora não tem limites. A Inês voltou-se para mim, com os olhos a brilhar de pura malícia. Achas mesmo que somos estúpidos, Margarida? Achas que eu vou acreditar que tu, uma simples vendedora de mercado que cheira a cebola, tens dinheiro para pagar estas quantias ao banco? Por favor, não me faças rir. Senti o chão a fugir-me dos pés. Tentei falar, tentei dizer-lhe que olhasse bem, que visse a origem dos depósitos. Mas ela não me deixou. Deu um passo na minha direção e a sua voz baixou de tom, tornando-se venenosa, mas suficientemente alta para que todos ouvissem a sua calúnia. Já sei de onde tiraste este dinheiro. Com razão o Tiago queixava-se sempre de que lhe faltava dinheiro vivo na carteira. Com razão desapareciam os trocos que deixávamos no móvel da entrada. A minha boca abriu-se de surpresa. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Tu não pagaste isto com o teu trabalho, Margarida. Tu andaste a roubar o meu marido. Andaste a roubar o teu próprio filho. Pouco a pouco, como uma ratazana de esgoto, cada vez que ias limpar a roupa dele ou arrumar o quarto. E agora vens para aqui com o dinheiro que lhe furtaste, a apresentar-te como a grande salvadora. És uma ladra. A palavra atingiu-me mais forte do que uma pedrada. Ladra. Eu, que trabalhei de sol a sol desde os 15 anos. Eu, que devolvia até ao último cêntimo se um cliente me pagasse a mais na banca. Eu, que preferia passar fome a tirar algo que não fosse meu. Que me acusassem de ladra e, pior ainda, de roubar o meu próprio filho. Foi o insulto mais baixo, mais sujo e mais doloroso que recebi em toda a minha vida. A indignação deu-me forças. As minhas mãos pararam de tremer. Dei um passo em frente e levantei a voz, porque a minha honra não se mancha dessa maneira. Isso é mentira. Jamais tirei €1 que não fosse meu. Olhem para a assinatura, olhem para a conta de origem. Esse dinheiro saiu das minhas poupanças, do meu suor, e não da carteira de ninguém.
Tentei arrancar-lhe os papéis para os mostrar às pessoas, para que vissem que era o meu nome que lá estava e não o do Tiago. Mas antes que os meus dedos pudessem roçar no papel, uma mão grande e pesada interceptou-me. Foi o Tiago. O meu filho lançou-se sobre mim como um animal furioso. Arrancou-me o envelope da mão com tanta violência que um dos papéis se rasgou a meio. Mas não parou por aí. A sua mão esquerda fechou-se à volta do meu pulso. Apertou. Apertou com força, com raiva. Senti uma dor aguda que me percorreu o braço até a ombro. Os meus ossos estalaram debaixo daquele aperto. Soltei um gemido de dor involuntário. Mas ele não se importou. Puxou-me para ele, aproximando o seu rosto vermelho e deformado pela ira do meu. Cheirava a álcool e a ódio. Cala-te! Cala-te de uma vez por todas! Gritou Tiago, cuspindo saliva na minha cara. Até quando vais continuar com este teatro? Não te cansas de me humilhar? Não te cansas de arruinar tudo que tocas? Tentei soltar-me. Girei o pulso, mas ele apertou com mais força. Estava a magoar-me a sério. A mão que eu segurei quando ele era um bebê indefeso, a mão que eu ensinei a escrever, agora estava a esmagar-me os ossos sem piedade. Tiago, estás a magoar-me, larga-me. Disse-lhe, olhando nos olhos, à procura de um rastro do meu filho naquele monstro. Mas não encontrei. Eu vou largar-te quando te puseres daqui para fora. Olha o que fizeste. A Inês está a chorar, assustaste o Gonçalo. És um cancro para esta família, mãe. O Tiago sacudiu-me como se eu fosse uma boneca de trapos. Ou te metes no teu quarto e ficas lá trancada até o último convidado sair, ou juro por Deus que sou eu mesmo a arrastar-te até a rua e a atirar-te para o passeio como o lixo que és. Decide já. O jardim inteiro continha a respiração. Ninguém comia, ninguém bebia. Todos olhavam para a cena com horror. Vi a vizinha do lado a tapar a boca com as mãos. Vi os amigos do Tiago baixarem o olhar, incomodados pela violência, mas cobardes demais para intervir. Ninguém se mexeu para me defender. Ninguém disse ao Tiago para largar a mãe. Fiquei ali, com o pulso a arder e o coração reduzido a cinzas. Naquele momento, enquanto meu filho me apertava com a intenção de me causar dor física, algo morreu definitivamente dentro de mim. Morreu a esperança. Morreu a pena. Morreu a mãe que perdoa tudo. Parei de resistir. O meu corpo relaxou, não por submissão, mas por uma claridade repentina e absoluta. Olhei para a mão do Tiago no meu pulso. Depois subi o olhar até aos seus olhos injetados de sangue e, finalmente, olhei para Inês, que sorria com malícia atrás dele, a desfrutar do espetáculo. Respirei fundo. O ar frio da noite encheu-me os pulmões. A dor no braço já não importava. O que importava era o que ia acontecer nos minutos seguintes. A Inês, ao ver que eu não recuava nem 1 milímetro, apesar da dor no pulso e dos insultos do marido, decidiu jogar a sua carta mais forte. Ela sempre acreditou que o dinheiro e as cunhas resolviam tudo. Secou as lágrimas falsas da cara, endireitou a postura e procurou com o olhar, por entre as pessoas, o seu convidado de honra. Doutor Martins, por favor, aproxime-se. Gritou a Inês, com aquela voz estridente que usa quando quer impressionar os outros. O senhor é testemunha de tudo isto. Esta mulher, esta delinquente, entrou na minha propriedade para nos agredir e para roubar o meu marido. Como advogado de prestígio que é, exijo-lhe que chame a polícia agora mesmo. Quero que a tirem daqui algemada. Quero que ela pague por arruinar a festa do meu filho. O Tiago, ao ouvir a mulher chamar a autoridade, largou-me o braço de repente. Empurrou-me ligeiramente para trás, como se de repente sentisse nojo de me tocar, e cruzou os braços à espera de ver como seu advogado me destruía. Eu esfreguei o pulso, que já começava a inchar e a ficar roxo. Doía-me até a alma, mas mantive a cabeça erguida. Do fundo do jardim, de entre as sombras onde estivera a observar tudo em silêncio, saiu um homem, era o Dr. Martins. Caminhava devagar, com uma elegância que não se compra em lojas de marca. Vestia o seu fato de sempre, aquele fato cinzento, um pouco gasto nos cotovelos, mas impecavelmente limpo e engomado. A Inês sorriu triunfante ao vê-lo aproximar-se. Ela achava que, por o ter convidado e lhe ter servido uísque caro, ele era o seu empregado. Ela achava que a justiça estava do seu lado só porque vivia numa casa grande. Doutor, ainda bem que vem aí. Diga a esta senhora quais são as consequências de roubar e invadir uma casa alheia. Explique-lhe que ela vai para a cadeia. A Inês afastou-se para lhe dar passagem, à espera de braços abertos, como se fossem cúmplices. Mas então, aconteceu algo que ninguém esperava. Algo que fez com que o tempo parecesse parar naquele jardim. O Dr. Martins não se deteve perante a Inês, nem sequer olhou para ela. Passou de largo por ela e pelo Tiago, como se fossem fantasmas, como se não existissem.
O seu olhar estava cravado unicamente em mim. Parou mesmo em frente ao lugar onde eu estava, a esfregar a minha mão magoada. O seu rosto, geralmente sério e profissional, suavizou-se de uma forma que me deu vontade de chorar. Os seus olhos encheram-se de uma tristeza profunda ao ver as marcas vermelhas que os dedos do meu filho tinham deixado na minha pele. Perante o espanto de todos os presentes, perante a boca aberta da Inês e a cara pálida do Tiago, o Dr. Martins fez algo impensável. Dobrou um joelho e ajoelhou-se na relva. Ele, um homem de leis, um homem respeitado, ajoelhou-se perante mim, uma velha vendedora de mercado com um avental. Pegou na minha mão magoada com uma delicadeza infinita, como se fosse de porcelana fina, e depositou um beijo suave sobre os meus dedos calosos e maltratados. Dona Margarida disse, com uma voz rouca e suficientemente alta para que todos ouvissem: perdoe-me. Perdoe-me por chegar tarde. Perdoe-me por permitir que tivesse de suportar esta infâmia sozinha. Eu senti que as lágrimas, aquelas que eu estivera a conter com tanta raiva, começavam a toldar-me à vista. Levante-se, senhor doutor, por favor, não se ajoelhe, sussurrei-lhe, envergonhada por tanta atenção. Mas ele abanou a cabeça e continuou a segurar a minha mão, a olhar para mim com uma gratidão que vinha de há muitos anos atrás. Não, dona Margarida. É aqui que eu devo estar. Porque, se não fosse a senhora, eu não seria ninguém. Se não fossem os pratos de comida que a senhora me dava quando eu era um menino ardina morto de fome no mercado, eu não estaria vivo hoje. A senhora deu-me de comer quando ninguém mais olhava para mim. A senhora pagou-me os meus primeiros livros. A senhora é a minha benfeitora, e a honra é minha por poder beijar a sua mão. O jardim mergulhou num silêncio absoluto. Conseguia sentir a vergonha alheia a pairar no ar. Os amigos do Tiago baixaram a cabeça. As vizinhas pararam de cochichar. A Inês estava petrificada, de boca aberta, incapaz de processar que o seu convidado VIP, a sua arma secreta, acabara de prestar vassalagem à mulher que ela chamava de empregada. O Dr. Martins levantou-se lentamente. Sacudiu o pó do joelho das calças e a sua postura mudou. Já não era o homem grato, agora era o advogado implacável. Virou-se para o Tiago e para a Inês. O seu rosto endureceu como pedra e os seus olhos lançavam faíscas de indignação. Dona Inês, senhor Tiago disse, com uma voz potente que ressoou como um martelo numa sala de audiências, pediram-me que interviesse legalmente. Pois bem, aqui estou. Mas deixem-me esclarecer-vos uma coisa. Eu não represento ingratos. Eu não defendo pessoas que mordem a mão que lhes deu de comer e que agridem a mulher que lhes deu a vida. A Inês tentou falar, a balbuciar desculpas, mas senhor doutor, ela roubou os papéis. Silêncio. Cortou o advogado com um grito autoritário. Caminhou até a mesa, pegou no envelope amarelo e nos recibos que o Tiago tinha amarrotado, alisou-os com cuidado e levantou-os para que todos os vissem. Estes documentos não são roubados. Estes documentos são a prova da vossa vergonha. E tenho algo a informar-vos, algo que a vossa soberba não vos permitiu ler no dia em que assinaram as escrituras, há 3 anos. O Dr. Martins caminhou na direção da Inês, obrigando-a a recuar. Vocês acham que são os donos desta casa. Passeiam-se por aqui a humilhar a Dona Margarida, tratando-a como se fosse uma intrusa no vosso palácio. Mas a lei diz outra coisa. Fez uma pausa dramática, olhando para cada um dos convidados, certificando-se de que a mensagem ficava clara. Neste contrato que eu mesmo redigi e certifiquei, existe uma cláusula de usufruto vitalício a favor da Dona Margarida Silva. O Tiago piscou os olhos, confuso, como se lhe estivessem a falar noutra língua. O quê? Do que é que está a falar? O advogado sorriu, mas não foi um sorriso amável. Foi o sorriso do caçador que acaba de apanhar a presa. Significa, jovem Tiago, que embora o papel diga que a casa é tua e da tua mulher, o direito de a usar, de viver nela e de a administrar é 100% da tua mãe enquanto ela respirar. Significa que ela é a chefe. Ela é a patroa. Ela decide quem dorme debaixo deste teto e quem vai para o olho da rua. A cor desapareceu completamente do rosto da Inês. Ficou tão pálida que pensei que ia desmaiar ali mesmo em cima da relva. Isso não pode ser verdade. É uma armadilha, sussurrou ela. Não é uma armadilha, é a lei, sentenciou o advogado. E legalmente, a Dona Margarida é a única dona deste lar. Vocês os dois, com as vossas festas, os vossos luxos e os vossos desprezos, não passam de simples convidados, hóspedes temporários que abusaram da hospitalidade da dona. E, como advogado da Dona Margarida, informo-vos de que ela tem todo o direito legal de revogar essa hospitalidade no momento em que lhe apetecer. O Dr. Martins virou-se para mim mais uma vez, e a sua expressão voltou a ser amável. Dona Margarida, a lei está do seu lado. Esta é a sua casa. A senhora é quem manda. Diga-nos o que quer que façamos a estes intrusos.
Naquele momento, senti que me tiravam um saco de cimento das costas. Respirei fundo, a encher os pulmões com o ar doce da vitória. Não senti alegria, porque ver a ruína de um filho nunca dá alegria, mas senti algo que já não sentia há anos: justiça. Olhei para o Tiago, que tremia como varas verdes. Olhei para Inês, que parecia ter envelhecido 10 anos num minuto, e soube que o jogo tinha acabado. Foi como ver cair o pano num teatro. Num segundo, a soberba da Inês, aquela altivez com que me tinha olhado por cima do ombro durante anos, desmoronou-se como um castelo de cartas soprado pelo vento. Ao ouvir que a lei estava do meu lado, que eu tinha o poder de lhe tirar o seu palácio de cristal, o rosto dela transformou-se numa máscara de pânico absoluto. A mulher que há 5 minutos me gritava e me humilhava à frente dos seus amigos ricos, de repente esqueceu-se do seu vestido de marca e da sua dignidade. A Inês deixou-se cair de joelhos no chão. Não se importou de se sujar na relva úmida. Arrastou-se aqueles poucos metros que nos separavam e agarrou-se às minhas pernas com uma força desesperada. Mamã! Mamã, por favor, perdoa-me. Começou a gemir, a usar aquela palavra, mamã, que nunca lhe tinha saído da boca com sinceridade. Mamã! As lágrimas dela, desta vez grossas e pretas devido ao rímel derretido, manchavam-lhe as bochechas perfeitas, fazendo-o parecer um palhaço triste. Não sabia o que dizia. Mamã, o sangue subiu-me à cabeça. Tu sabes que eu gosto muito de ti, que és como uma segunda mãe para mim. Foi o estresse da festa, juro-te. Não me faças isto, não nos podes expulsar, o que vão dizer as minhas amigas? Para onde é que eu vou com os meus vestidos? Eu baixei o olhar e fitei-a. Senti as suas mãos agarradas à minha saia velha. Senti o seu perfume caro misturar-se com o cheiro a medo que emanava do corpo dela. Mas o meu coração, aquele coração de mãe que sempre amolecia com um pedido de desculpas, desta vez permaneceu duro como uma pedra do rio. Não senti pena, senti nojo. Nojo de ver o quão rápido alguém pode mudar os seus princípios por conveniência. Nojo de saber que se eu não tivesse aquele papel na mão, ela continuaria a espezinhar-me sem piedade. Nojo. O Tiago, ao ver que a mulher se humilhava sem conseguir amolecer-me, decidiu jogar a sua carta mais suja. Correu até onde estava o Gonçalo, o meu neto, que olhava para a cena de olhos muito abertos, assustado e confuso. O Tiago agarrou o menino pelos ombros e empurrou bruscamente na minha direção, usando-o como um escudo humano, como uma barreira de carne e osso para se proteger da sua própria irresponsabilidade. Mãe, por Deus! Pensa no menino, gritou o Tiago com a voz trêmula e a suar frio. Como é que vais deixar o teu próprio neto na rua? A sério que vais ser tão cruel? O menino não tem culpa dos nossos problemas. Olha para ele, está a chorar. Vais deixar que o Gonçalo durma debaixo da ponte só por causa do teu orgulho? O Gonçalo não estava a chorar, estava pasmado, mas o Tiago beliscou-lhe o braço disfarçadamente para que reagisse. O menino soltou um guincho. Olhei para o meu filho. Olhei para o homem que, há uns instantes atrás, me estava a esmagar o pulso com uma força animal. Dei um passo atrás, soltando-me do aperto pegajoso da Inês, e endireitei-me o mais que pude. Esfreguei o pulso, que palpitava com uma dor surda, e mostrei-o ao Tiago. Levantei o braço para que todos vissem as marcas vermelhas, os dedos do meu próprio filho tatuados na minha pele envelhecida. Tiago disse, e a minha voz saiu tão fria que até o Dr. Martins deu um passo atrás. Olha-me nos olhos. Fiz uma pausa. Há 10 minutos, quando me estavas a torcer o braço, quando me estavas a gritar que me pusesse daqui para fora, lembraste-te de que sou a tua mãe? Quando a tua mulher me chamou ladra e me expulsou como a um cão sarnento, lembraste-te de que eu sou a avó do Gonçalo? O Tiago abriu a boca para responder, mas não lhe saíram palavras, apenas balbuciou incoerências. Não, pois não? Naquele momento não te importaste nem com o menino, nem com o sangue, nem com o respeito. Naquele momento, só te querias ver livre da velha que estorvava. Querias mandar-me para um lar público para usarem o meu quarto como arrumos. A Inês levantou a cabeça de repente, surpreendida por eu saber dos seus planos secretos. A cara de terror dela confirmou-me que não me tinha enganado. Vocês deram-me uma ordem muito clara ao momento. Disseram-me: põe-te na rua agora mesmo. Não me deram tempo para fazer as malas. Não me deram tempo para procurar um sítio. Queriam que eu me fosse embora com a roupa que trazia no corpo, à meio da noite. Fiz uma pausa, deixando que as minhas palavras calassem fundo na consciência de todos os presentes. Pois bem, a vida é justa, meus filhos. Com a mesma medida com que medirem, serão medidos. Vocês queriam uma saída imediata, eu vou dar-vos exatamente o mesmo. Apontei para a porta da rua com o meu dedo indicador, firme como uma sentença de morte. Tem 10 minutos. Peguem no indispensável.
As chaves do carro ficam, porque esse também está em meu nome como garantia. Tem 10 minutos para desaparecer da minha vista, e se não fizerem, o Dr. Martins chamará a patrulha da polícia para vos tirar daqui por invasão de propriedade alheia. Mãe, não, está de noite. Gritou Tiago, desesperado. Rua. O meu grito foi seco, cortante. Não. Não quero ouvir nem mais uma palavra. Esta é a minha casa. Estas são as minhas regras. E a minha regra número 1 é que eu não vivo com traidores. Virei-me para os convidados, que continuavam petrificados com os copos na mão. A festa acabou. Por favor, retirem-se. Levem o bolo e os presentes, que aqui já não há nada para celebrar. A Inês soltou um uivo de frustração. Levantou-se de forma atabalhoada, com o vestido sujo de lama, e correu para casa a chorar de raiva, e não de arrependimento. O Tiago seguiu-a, lançando-me um último olhar de ódio puro, arrastando Gonçalo com ele. Fiquei parada no meio do jardim, a ver como a minha família se desmoronava. Doía-me. Claro que me doía, sentia que o peito se rasgava ao meio. Mas pela primeira vez em muitos anos, podia respirar sem sentir o peso da humilhação sobre os meus ombros. Olhei para o Dr. Martins, que continuava a meu lado como um guardião silencioso. Ele assentiu levemente com a cabeça. Eu fechei os olhos por um segundo e deixei que o vento da noite me batesse no rosto. Já estava feito. Não havia volta a dar. E embora a solidão se aproximasse a galope, preferia 1000 vezes uma solidão digna do que a companhia de quem me desejava a morte. O último carro a festa acabou, o espetáculo terminou. De repente, a casa mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio tão grande que quase me zumbiam os ouvidos. Fiquei parada no meio da sala. O chão estava cheio de confetes pisados, copos de plástico a meio e pratos com fatias de bolo que ninguém comeu. Os balões coloridos, que horas antes flutuavam alegres anunciando a celebração, jaziam agora no chão, murchos e tristes como o orgulho do meu filho e da minha nora. Baixei-me com dificuldade e apanhei um azul. Sentia-se engelhado na minha mão. Olhei para ele por um momento e pensei em como a vaidade é frágil. Uma picadela de realidade, e tudo se vem abaixo. Caminhei devagar pela casa. A minha casa. Os meus passos ressoavam no mosaico. Era estranho caminhar por ali sem medo de que alguém me desse uma reprimenda por fazer barulho. Era estranho não ter de encolher os ombros para ocupar menos espaço, mas o ar ainda parecia pesado. Havia um cheiro doce e penetrante que impregnava as cortinas e os sofás. Era o perfume da Inês, aquele aroma caro e enjoativo que ela usava em excesso, como se quisesse marcar território. Dirigi-me às grandes janelas que davam para o jardim, puxei os trincos e abri os vidros de par em par. A brisa fresca da noite entrou de rompante, agitando as toalhas e despenteando o meu cabelo. Fechei os olhos e respirei fundo. Deixei que o vento levasse o cheiro a perfume importado, o cheiro à tensão e o cheiro à ganância que tinha envenenado aquelas paredes durante 3 anos. Queria que a minha casa cheirasse a limpo, queria que cheirasse a verdade. Fui à cozinha, e ali, encostada num canto da bancada de granito, estava a minha panela de ferro. A panela com a feijoada à transmontana que me levantei para preparar às 4 da manhã. A mesma panela que a Inês me obrigou a esconder porque dizia que parecia foleira e que destoava da sua decoração moderna. Levantei a tampa. O estofado já estava frio, mas o aroma chouriço, carnes fumadas e especiarias continuava ali, intacto e poderoso. Acendi o fogão. A chama azul brotou com força. Pus a panela ao lume e comecei a mexer a feijoada com a minha velha colher de pau, aquela que tem alimentado a minha família há décadas. Pouco a pouco, o calor fez com que o molho espesso começasse a borbulhar suavemente. O cheiro inundou a cozinha, apagando qualquer rastro da comida gourmet que se tinha servido na festa. Servi-me de um prato fundo, bem cheio, com muita carne e bastante molho. Peguei numa fatia de broa de milho e torrei-a diretamente no fogo, queimando um pouco as pontas dos dedos, como eu gosto. Não fui para o meu quarto. Não me sentei no banquinho da cozinha onde costumava comer rapidamente as sobras. Não, caminhei até a sala de jantar principal, aquela sala com móveis de madeira fina que a Inês não me deixava usar porque dizia que eu a podia riscar. Puxei a cadeira da cabeceira, a cadeira da dona da casa, e sentei-me. Pus o meu prato sobre a toalha de linho, sem me importar se caía uma gota de molho e a manchava. A casa estava vazia. Não havia risos de crianças, nem música alta, nem gritos de bêbados. Só estava eu e o meu prato de comida. Parti um bocado de broa, molhei-o no molho escuro e levei-o à boca. O sabor explodiu na minha língua. Intenso, complexo. Era o sabor da minha história, o sabor da minha terra. Mastigava devagar, saboreando cada pedaço, e senti uma lágrima solitária a rolar pela bochecha. Não a limpei.
Deixei que caísse no prato. Não chorava por ter saudades deles. Chorava porque me apercebi do quanto eu tinha tido saudades de mim mesma. Tiago, meu filho, sussurrei para a cadeira vazia à minha frente. Criaste-te a comer esta feijoada. Cresceste forte com este sabor. Mas esqueceste-te, trocaste o sabor do amor da tua mãe pelo sabor de plástico das aparências. Esqueceste-te de quem és e de onde vens. E é por isso que agora estás lá fora, ao frio, enquanto eu estou aqui, a aquecer minha alma. Comi até ao último pedaço e limpei o prato com a broa até o deixar a brilhar. Sentia-me cheia, não só do estômago, mas do espírito. Pela primeira vez em 3 anos, a comida não me soube a culpa nem a pressa. Soube-me a glória, soube-me a dignidade. Fiquei sentada mais um bocado, a escutar o silêncio. A solidão já não me assustava. Apercebi-me de que aquela casa enorme, que antes me parecia uma prisão dourada, agora me abraçava. As paredes já não me esmagavam, protegiam-me. Tinha recuperado o meu teto, mas mais importante ainda, tinha recuperado a minha paz. E essa paz, meus amigos, tinha um sabor muito melhor do que qualquer banquete de luxo. Passaram 6 meses desde aquela noite em que a minha casa ficou vazia. 6 meses de silêncio abençoado, de dormir até tarde se quiser, de cozinhar o que me apetece sem que ninguém franza o nariz. Mas, como diz o povo, aldeia pequena, inferno grande. As notícias voam mais rápido do que o vento, e embora eu não tenha procurado saber nada deles, as coscovilizes chegaram sozinhas à minha porta, trazidas pelas vizinhas que desfrutam da desgraça alheia. Contaram-me que a vida de luxos do meu filho e da sua mulher se desmoronou mal saíram da minha casa. Sem a minha pensão para tapar os buracos financeiros e sem um teto gratuito, a realidade atingiu-os com a força de um comboio. Tiveram de arrendar um apartamento minúsculo numa zona feia da cidade. Dizem que os gritos se ouviam até a rua. Discutiam por tudo porque não havia dinheiro para o gasóleo, porque não chegava para o cabeleireiro, porque o cartão de crédito estava no limite. E, como era de esperar, o amor da Inês durou exatamente o mesmo tempo que o dinheiro durou. Assim que o Tiago deixou de lhe ser útil, assim que ela já não pôde espremer-lhe nem mais um cêntimo, ela mostrou a sua verdadeira face. Fiquei a saber que o abandonou há 2 semanas, nem sequer teve a decência de acabar com ele cara a cara. Simplesmente fez as malas enquanto ele estava a trabalhar e foi-se embora com um empresário do vinho do Porto que tem o dobro da idade dela, mas que triplica a conta bancária. Levou o menino, levou até a televisão. Deixou meu filho a dormir num colchão atirado para o chão, rodeado de dívidas e de solidão. Eu escutava tudo isto e sentia uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrer, por mais ingrato que seja. Mas alívio, porque a justiça divina tarda, mas não falha. A Inês recebeu a sua liberdade e o Tiago recebeu a sua lição. Ontem à noite, essa lição bateu à minha porta. Era uma daquelas noites de tempestade típicas desta época. O céu caía aos pedaços e a água batia nos vidros com fúria. Eu estava na sala a tricotar um cachecol e a beber um chá de canela, quando ouvi alguém a tocar a campainha com insistência, 1, 2, 3 vezes. Depois começaram a bater no portão de metal com desespero. O meu coração deu um salto. Algo me disse quem era antes de eu ir espreitar. Deixei o tricô no sofá e caminhei para a entrada. Não acendi a luz do alpendre. Aproximei-me do olho mágico e olhei para a rua. O que vi partiu minha alma ao meio. Ali estava o Tiago. O meu Tiago. Mas não era o homem soberbo e perfumado da festa. Parecia um cão vadio que tinha levado pontapés demasiadas vezes. Estava encharcado da cabeça aos pés, a sua roupa, antes impecável, estava suja e amarrotada. Tinha emagrecido muito, os ossos do rosto marcavam-se e tinha umas olheiras fundas e negras que lhe chegavam à meia cara. Tremia de frio, a abraçar-se a si mesmo debaixo da chuva torrencial. Mãe! Gritou, e a sua voz quase nem se ouvia devido ao barulho da água. Mãe, sou eu. Por favor, abre-me. Apoiou a testa contra o metal frio do portão e começou a chorar. Não era um choro de birra como os de antes, era um choro de derrota absoluta. Mãe, perdoa-me. Equivoquei-me em tudo. A Inês deixou-me, levou Gonçalo. Tiraram-me o carro, não tenho para onde ir. Tenho fome, mãe. Deixa-me entrar, juro-te que vou mudar. Juro-te que vou ser o filho que tu mereces. A minha mão, por instinto, voou para a fechadura. Os meus dedos tocaram no metal frio da chave. É o meu filho. Está lá fora, molhado, esfomeado e desfeito. O meu instinto de mãe gritava-me para abrir aquela porta, metê-lo para dentro, secá-lo com uma toalha quente e servir-lhe um prato de sopa. Queria abraçá-lo e dizer-lhe que tudo ia ficar bem, que a mãe estava ali para arranjar tudo, como sempre o tinha feito desde que ele era criança e esfolava os joelhos. Mas então, o meu pulso palpitou.
Aquela dor fantasma no braço travou-me de repente. Lembrei-me da força com que me apertou. Lembrei-me da vergonha. Lembrei-me de como me negou em frente aos amigos. E percebi algo doloroso, mas necessário. Se eu abrisse aquela porta agora, não o estaria a ajudar, estaria a incapacitá-lo para sempre. Se o resgatasse outra vez, o Tiago nunca aprenderia a ser um homem. Continuaria a ser aquele menino eterno que corre para as saias da mãe de cada vez que o mundo lhe diz que não. Retirei a mão da fechadura como se esta me queimasse. Encostei-me à porta de madeira, apoiando a minha testa contra a dele, com apenas uns centímetros de carvalho a separar-nos. Não gritei, falei com firmeza, sabendo que ele estava colado do outro lado a escutar. Vai para casa, filho. Mãe, não tenho casa, gemeu ele. Esta é a minha casa. Deixa-me entrar. Não, Tiago, respondi, e senti as lágrimas a rolarem-me pela cara, quentes e salgadas. Tu perdeste o direito de chamar a este lugar a tua casa na noite em que me expulsaste dela. Tu decidiste que eu era um estorvo, e agora vens aqui, não porque tenhas saudades minhas nem porque gostes de mim, vens porque tens frio e tens fome. Houve um silêncio do outro lado, apenas quebrado pelo som da chuva. Tu não precisas de uma mãe, Tiago. Estás à procura de uma empregada de borla e de um multibanco que te resolva a vida, e eu já me despedi desse cargo. Despedi-me no dia em que me ias partindo o braço. Mãe, por favor, eu vou mudar. Não? Não vais mudar. Se eu te abrir esta porta, tu não só vais aprender que me podes espezinhar, como também que eu vou estar sempre ali para te limpar os sapatos, e eu amo-me demasiado a mim mesma para permitir isso outra vez. Respirei fundo, a encher os pulmões de coragem, e soltei a frase mais difícil que já disse na minha vida. Vai-te embora, Tiago. Procura um trabalho. Arrenda um quarto. Aprende o que custa ganhar o pão. Aprende a estar sozinho. Vai-te embora. E no dia em que fores um homem a sério, um homem que se aguenta sobre os seus próprios pés e não sobre as costas da sua mãe, nesse dia regressas. Nesse dia abrir-te-ei a porta e pagar-te-ei um café. Mas hoje, não. Hoje não. Ouvi como o Tiago bateu na porta mais uma vez, uma pancada fraca, sem esperança. Depois, ouvi os seus passos a arrastarem-se pelo caminho de entrada, a chapinhar nas poças de água, a afastar-se rumo à escuridão da rua. Fiquei parada ali, atrás da porta fechada, a chorar em silêncio. Doía-me cada fibra do corpo. Sentia que era a mulher mais cruel do mundo. Mas no fundo, muito no fundo, sabia que acabava de fazer o maior ato de amor de todos, acabara de oferecer ao meu filho a oportunidade de crescer, mesmo que para isso tivesse de nos partir o coração aos dois. Pouco depois daquela noite de chuva em que o meu filho se foi embora a arrastar os pés, tomei a decisão mais sã da minha vida. Pus uma placa de vende-se no portão daquela casa enorme. Era demasiado grande para uma mulher sozinha e, honestamente, as suas paredes estavam manchadas de memórias que eu já não queria reviver. Com a ajuda do Dr. Martins, vendia a um preço muito bom, nem imaginam a paz que senti ao entregar as chaves. Possuo mais. Com o dinheiro da venda, comprei uma casinha pequena, térrea para não me chatear com escadas, num bairro tranquilo muito perto do meu querido mercado. O dinheiro que sobrou pus num depósito a prazo no banco. Agora tenho uma reforma segura que me chega para os meus medicamentos, para os meus caprichos e até para pagar um gelado às minhas amigas. A minha vida agora é simples, mas é minha. Já não sou a empregada de ninguém. Levanto-me a hora que quero. Voltei a cozinhar, mas agora só faço o que eu gosto. E o melhor de tudo, inscrevi-me em aulas de danças de salão na Associação da Praça, à quinta-feira à tarde. Deviam ver-me, com os meus sapatos de verniz e o meu leque, a dançar debaixo das árvores. Fiz novas amigas, mulheres da minha idade que valorizam a companhia e uma boa conversa. Descobri que a vida não acaba aos 60. Na verdade, mal começou, se uma pessoa tiver a coragem de reclamar a sua liberdade. Mas não conto tudo isto para me gabar. Conto a minha história porque vos quero deixar 4 lições que aprendi com lágrimas de sangue. 4 verdades que me custaram um filho, mas que me devolveram a alma. Ouçam-me bem, por favor. A todas as mães que me escutam, amar os filhos não significa ficar na rua, despida de tudo. O amor não é dar-lhes todas as armas para que depois as apontem a nós. Nunca, por nenhum motivo, ponham as vossas propriedades em nome dos vossos filhos enquanto forem vivas. E se o fizerem, certifiquem-se de manter o controle legal, o usufruto, o poder de decisão. Não cometam o erro de confiar a vossa velhice à boa consciência de terceiros, porque as pessoas mudam, e as noras e os genros não nos devem nada. A vossa segurança deve depender de um papel assinado, não de uma promessa vazia. Aos filhos, aos homens que agora são pais de família, ouçam esta velha: nunca cometam o erro de pensar que para fazer feliz a vossa esposa tem de humilhar a vossa mãe.
O casamento não é uma competição. Um homem que permite que a sua mulher insulte e maltrate a mulher que lhe deu a vida não é um bom marido, é um fantoche. E asseguro-vos uma coisa: uma mulher que vê que o marido é incapaz de defender a própria mãe, mais cedo ou mais tarde perde-lhe o respeito. O equilíbrio é a chave. Pode-se amar a mulher e respeitar a mãe. Não sejam cobardes. Sobre a ambição, olhem para Inês. Queria a casa grande, o carro topo de gama, a vida de revista. Queria tudo e queria-o já. E por querer engolir o mundo de uma só vez, engasgou-se. A ganância é um veneno que mata a felicidade mais rápido do que qualquer doença. Perdeu a casa, perdeu a família e agora vive a saltar de preocupação em preocupação, sempre vazia. Não construam a vossa felicidade sobre as lágrimas dos outros, porque esses alicerces acabam sempre por desmoronar. E, por último, aqueles que estão a formar novas famílias, o respeito aos mais velhos, não é uma moda antiga, é a raiz da bênção. Uma casa onde se grita com os avós, onde são tratados como estorvos ou móveis velhos, é uma casa amaldiçoada. As crianças veem tudo. O meu neto Gonçalo viu como me tratavam a mim e aprendeu a ser cruel. Se querem ter bons filhos, sejam bons para os vossos velhos, porque a vida é uma roda e o trato que derem hoje é o que receberão amanhã, quando a vossa juventude tiver partido. Às vezes, à noite, penso no Tiago. Dói-me não saber onde dorme ou se tem comido bem. Continuo a rezar por ele todos os dias em frente ao meu altar. Rezo para que amadureça, para que encontre o seu caminho e para que, um dia, tenha a humildade de voltar. Não como um menino à procura de dinheiro, mas como um homem à procura de perdão. Mas enquanto isso não acontece, eu continuo a dançar. Continuo a viver. Sou a Margarida Silva. Perdi uma mansão, mas recuperei o meu lar. Perdi um filho ingrato, mas reencontrei-me comigo mesma. E acreditem em mim, a mudança valeu cada cêntimo. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me acompanharem nesta dor e nesta vitória. Que Deus vos abençoe a todos e que nunca, nunca deixem que ninguém apague a vossa luz. Adeus. Como narrador desta história, pessoalmente acredito que o ato da Dona Margarida não foi de crueldade, mas sim a máxima expressão de amor próprio. Frequentemente, celebramos o sacrifício materno, mas esquecemos-nos de lhes ensinar a protegerem-se a si próprias. Esta história afirma uma verdade: não podes ensinar os outros a respeitarem-te se continuas a aceitar os maus tratos, mesmo que provenham dos teus próprios filhos. O não que ela dá no final é o ato de amor mais poderoso, amor por si mesma e amor suficiente pelo filho para o deixar assumir a responsabilidade pela sua própria vida. O que acham da difícil decisão da Dona Margarida? Acreditam que ela fez o correto ao fechar a porta ou teriam agido de maneira diferente na sua situação? Gostaria muito de conhecer as vossas opiniões, por isso, por favor, partilhem-nas na caixa de comentários. Garanto-vos que leio cada uma das vossas mensagens, palavra por palavra. Olá! Se esta história comoveu o teu coração ou te fez refletir, não te esqueças de deixar o teu gosto, partilhar este vídeo com os teus entes queridos para criar consciência e, claro, subscrever para não perderes as próximas histórias. Todos os vídeos e conteúdos narrados estão protegidos pelas leis de direitos de autor. A cópia, carregamento ou distribuição pública deste conteúdo sem autorização prévia por escrito é estritamente proibida. Qualquer violação destes termos poderá resultar em ações legais. Dedico muitas horas a criar estas histórias originais e emotivas. Por favor, respeite o meu trabalho e esforço não reutilizando ou republicando este conteúdo sem o meu consentimento por escrito. Embora algumas histórias se inspirem em factos reais, todas foram adaptadas e ficcionadas com fins de entretenimento. Qualquer semelhança com pessoas, nomes ou situações reais é pura coincidência. Usando a força das histórias para vos acompanhar ao longo dos anos, ajudando-vos a encontrar a paz e a fortaleza na alma, vemo-nos na próxima história. Cuidem-se muito.